Rosiane Diniz, que é a nossa coordenadora do Fundamental 1. Boa tarde, Renato. Boa tarde a todas as famílias. Boa tarde, Rose. E também o professor André Carrano, que é o nosso coordenador do Fundamental 2. Boa tarde, Renato, a todas as famílias que nos acompanham, sejam todos bem-vindos. Tá? Desejo um ano novo de muita luz e muita alegria para todos nós. Amém, André, muito obrigado. O nosso secretário, Gabriel, boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Renato, boa tarde a todas as famílias, é um prazer estar aqui com vocês. E está conosco aqui também o meu amigo, o Rodrigo Santana. Gente, o Rodrigo, ele está com a gente desde o ano passado. Rodrigo é o nosso consultor de inglês. Para 2022, a gente está remodelando o nosso inglês, a gente está vindo com novidades. Então, o Rodrigo vai nos explicar um pouco o que tem, o que é de novidade, o que a gente está trazendo de novo para o inglês. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde. Welcome aboard. Boa tarde. Pessoal, o formato da reunião é o seguinte, o prazo médio é de 1h30. Claro que se a gente não conseguir falar de todos os assuntos, a gente vai prolongar. Na verdade, a gente já tem que prolongar porque a gente atrasou, né? Então, assim, cada um vai falar, né? Tem pautas, né? As coordenadoras vão falar do segmento delas, eu vou falar mais do geral, o Gabriel vai falar de algumas questões administrativas, o Rodrigo vai falar do inglês. Eu vou começar falando e ao final da minha fala, ou até no meio da fala, vocês podem fazer perguntas. As perguntas são feitas pelo chat e serão direcionadas para o Gabriel. E o Gabriel vai fazer um filtro, né? O que é esse filtro? Às vezes pessoas diferentes faz a mesma pergunta, né? Às vezes ela faz a mesma pergunta, só que formula diferente, o Gabriel filtra para não ter muita delonga, vamos dizer assim. A primeira pauta minha é sobre aulas presenciais. Nós iniciamos o ano com aula híbrida, né? Na verdade, estava presencial, mas a gente ainda transmitia. O Conselho de Educação determinou que até o último dia do ano letivo de 2021 teria que ser transmitido essa aula. Essa normativa ela não foi renovada, né? Essa normativa não se renovou em 2022, então nós estamos voltando 100% presencial, tá? Eu fiz umas anotações aqui para falar para vocês como que está essa questão da sala de aula a respeito de distanciamento e de quantidade de alunos. A sala de aula da educação infantil, especificamente o Infantil 2, o nosso maternal, ela tem capacidade para 18 alunos, é a capacidade máxima. Nós estamos com 10 alunos, na verdade nós estamos com 8 alunos matriculados e temos 2 intenções de matrícula, que deve ser feita de hoje para amanhã. Então nós iniciaremos com 10 alunos, isso dá mais de 2 metros de distanciamento. Tá bom? Na educação infantil ainda, no terceiro, quarto e 5 anos, a capacidade máxima é de 24 alunos, certo? A nossa média, nós estamos com 15 alunos matriculados, isso dá mais de 1,5 metro de distanciamento. No primeiro ano do Fundamental 1, a capacidade máxima é 25 alunos, nós estamos com 20. No segundo e no terceiro ano, a capacidade máxima é 30 alunos. Nós estamos com 20 alunos. No quarto e no quinto ano, a capacidade máxima é 35, nós estamos com 25. E no Fundamental 2, a capacidade máxima é 40, nós estamos com 30. Nós iniciaremos nesse formato que ele atende àquele decreto antes do presencial, que era de 1,5 metro. Então, nós estamos, algumas salas chegam mais de 2 metros. Então, assim, tá bem tranquilo, tá? Não tem aquele tumulto, aquela situação que teria se a gente estivesse trabalhando na capacidade máxima. Além disso, nós estamos trabalhando com o protocolo, né, que iniciou o ano passado, né, desde que a gente voltou.
que é a questão da higienização do colégio. Nós estamos higienizando 3 vezes ao dia e nos intervalos, né? 3 vezes ao dia, essas 3 vezes é a higienização geral, né? Lavar, limpar, e nos intervalos a gente faz aquela higienização parcial. Todos os dispensers de álcool em gel estão sendo monitorados na questão de não faltar. A questão de máscara, né? Todas as professoras estão orientadas a estar ali sempre, né? Fazendo a intervenção, se caso necessário. E, graças a Deus, nós tivemos a vacina no começo do ano passado, todos os nossos professores estão vacinados, na verdade, todos os nossos colaboradores estão partindo para a dose de reforço, que é a terceira dose. Por falar em vacina, vamos, nesse mesmo contexto, falar de vacina. Falar sobre a questão de obrigação de registro de carteirinha de vacina, etc. O colégio não tem como pedir nem obrigar que ninguém vacine, né? A gente segue determinações do Conselho de Educação e da Secretaria da Saúde. Então, assim, posso matricular uma criança que não esteja vacinada? Sim, posso matricular. Posso matricular uma criança vacinada? Sim, posso matricular. Eu particularmente, eu sou a favor da vacina. Eu acredito na vacina, eu acredito que a ciência vai nos salvar. Mas eu não posso obrigar, o colégio não pode obrigar ninguém a vacinar. Tá? Isso vai de cada família, de cada pai, e a gente respeita. E o que a gente pode fazer? A gente pode observar aqui, né, se tem alguma criança que está com algum sintoma, se tem algum aluno que está febril ou coisa assim. E a gente pede também para a família nos ajudar. Se a criança amanheceu febril, se a criança amanheceu com alguns sintomas, não mande a criança para a escola, tá? Nós iremos ser totalmente flexíveis nessa questão de conteúdo. Como não tem opção mais de aula remota, nós iremos entender que como eu posso dizer, vamos trabalhar mecanismos de poder estar passando esse conteúdo. Existem ferramentas que nós usávamos no ano passado, da plataforma Google for Education, que nos permitirá poder fazer isso. Lógico que uma ausência maior, ela vai ter que ser justificada, né? Atestado médico, comprovante de exame, coisas assim. Mas a gente pede, assim que houver algum motivo referente à questão de doença para o aluno não vir, comunicar de imediato à escola. Feita essa comunicação, a secretaria vai comunicar a coordenação vai comunicar a professora, e a gente começa esse processo de poder estar dando esse auxílio remoto, né, vamos dizer assim. Então, essa questão da aula presencial, acredito que está bem clara. Quem tiver dúvida pode mandar aí que a gente vai estar esclarecendo, tá? A próxima pauta a respeito da cantina. Nós trocamos a gestão da cantina e essa gestão não herdou nem débito nem crédito anterior. Todo débito e crédito vai ser tratado com a Solange. Eu acredito que quase todos vocês têm o contato dela. Quem não tiver o contato dela, pode pegar na recepção, a recepção vai passar e já está alinhado para tratar com ela. Quem tiver alguma dificuldade em tratar com ela, pode falar com a gente que nós estaremos fazendo a intermediação, tá bom? Então podem ficar tranquilos. Quem deve vai ter oportunidade de pagar, quem tem crédito vai ter oportunidade de receber. E aqui na nossa cantina nova gestão, né, continua o mesmo formato. O aplicativo continua funcionando e a gente vai ter, né, aquelas questões de se colocar o crédito, o aluno fez o uso do crédito, a mãe recebe uma mensagem, a mãe não quer que o aluno tome ou come algum tipo de alimento, a gente pode lançar no sistema a restrição,
vai ser do mesmo formato, tá? E nós estaremos até segunda-feira divulgando o cardápio no aplicativo, tá bom? E aí, quem tiver mais perguntas, pode mandar aí que após a fala da Angélica eu respondo. O nosso áudio começou a falhar e o momento que você estava respondendo sobre o porquê não ter a aula online. Você poderia responder novamente a questão do sindicato? Posso sim, Gabriel. Então, gente, a aula online. O Conselho de Educação não nos pede para ter aula online esse ano. Né? Como eu disse anteriormente, teve uma normativa que até o último dia letivo de 2021 estava 100% presencial, mas teria que continuar tendo aula online. Beleza. Chegou 2022, essa normativa não foi renovada. Só que nós, no ano passado, fizemos um investimento pesado aqui na nossa estrutura. Questão de máquinas, né, de computador, questão da plataforma, nós fizemos parceria com o Google for Education. Então, nós temos tudo aqui para dar essa aula. Por que nós não vamos dar aula? Porque o sindicato dos professores, né, nós fizemos uma consulta no nosso departamento jurídico com o Dr. Ivan, e ele nos orientou que o sindicato dos professores poderá nos acionar se a gente fizer isso. Por quê? Porque o professor teria uma dupla função. Uai, mas o ano passado ele não deu? Deu, o ano passado ele deu, baseado nessa normativa do Conselho de Educação, que foi uma conversa, uma tratativa que houve entre o Conselho de Educação e o Sindicato dos Professores. Então, não há isso mais. Foi-se cogitado. Então, beleza, vamos só transmitir? Vamos fazer um teste? Vamos, fizemos um teste. A câmera, como o professor não vai poder manipular nada, a câmera ela vai ficar parada, vai ficar um áudio, onde o aluno não vai poder interagir, o aluno não vai poder perguntar, o aluno não vai poder tirar dúvida. Então, se o aluno não pode fazer isso, não é considerado uma aula online, uma aula remota. Se não é considerada aula remota, eu não posso validar esses atos pedagógicos. Eu não posso cobrar do aluno que optou por ter uma aula remota, sendo que eu não estou dando toda essa assistência. Então, ele está lá, eu transmito a aula, ele assiste uma aula, ele não consegue absorver conteúdo, aí ele vai fazer uma prova, e provavelmente ele não vai sair bem. Então, nós optamos por não ter essa modalidade. Nós optamos por não ter, mas nós estamos seguindo a normativa do Conselho de Educação, que não exige que esse ano tenha aula remota, só presencial. Tá. Aí, o que a gente decidiu aqui? Que a gente vai ter bastante flexibilidade com alunos que poderá faltar por motivo de doença. Então, assim, o aluno está resfriado, o aluno está com algum sintoma, fica em casa, comunica a escola. A partir desse momento, a gente vai trabalhar algumas ferramentas para poder o conteúdo chegar até o aluno, tá? E a gente poder estar ajudando de alguma forma. Isso aí tudo será tratado com a coordenação. Mas respondendo a pergunta, o motivo de não ter aula remota são dois. Um, porque não é exigência do Conselho de Educação. Dois, que para mim fazer isso, eu não posso pôr o professor para ter essa dupla função, porque o sindicato dos professores não autoriza. Bom, mais alguma pergunta, Gabriel? Não, só vou esclarecer que tem bastante gente perguntando se a live vai ficar gravada, ficará gravada, e o assunto do aplicativo a gente vai falar daqui a pouquinho. Ótimo. Então eu vou passar para a professora Angélica, que é a nossa coordenadora da educação infantil, e vai falar sobre algumas normativas da educação infantil. É com você, Angélica. Obrigada, Renato. Bem, retomo aqui a fala, agradecendo as famílias da casa, já parceiras que confiam no nosso trabalho, né? Estamos aí retomando a educação infantil, já retomamos 100% presencial, mas neste ano agora com novas expectativas. Quero desejar boas-vindas às famílias que estão chegando ao Colégio Gale,
E como todos nós sabemos, vivenciamos momentos de desafios, principalmente no segmento da educação infantil, né? Um segmento que realmente é uma diferença enorme a questão de estar presencial, né? As crianças, elas precisam daquele contato para que possam participar aí das atividades que favorecem o desenvolvimento, né, do aprendizado da motricidade, né, da grafomotricidade, linguagem matemática, todos esses conceitos de mundo que nós trabalhamos na educação infantil, eles ficam muito mais enriquecidos e realmente, de fato, acontecem no formato presencial. Retomo também a fala do nosso diretor, que o Colégio Galha, ele continua com os protocolos de segurança e dos protocolos também sanitários, né, que são de segurança em relação ao Covid-19, e a educação infantil, né, assim será, seguindo todos os cuidados, distanciamento, troca de máscara na hora do lanche, tá? As crianças estarão, ao entrar à escola, nós estaremos aferindo a temperatura, estaremos incentivando aí para que eles lavem as mãos, tenham o uso do álcool em gel, todos os cuidados que hoje a família da atualidade está já acostumada, habituada a seguir, tá? Na minha fala, eu gostaria de destacar essa semana de aula, essa primeira semana de aula, que é uma semana de adaptação. É uma semana atípica, onde o principal objetivo é fazer o acolhimento das crianças, estabelecer vínculos afetivos, fazer um mapeamento da sala, um reconhecimento, né, das habilidades que as crianças já trazem, e também para que eles possam conhecer os colegas, conhecer as professoras, contar um pouquinho, né, sobre as vivências deles nas férias. Então, é um momento de muita ludicidade, de muita contação de história. Não daremos início agora, nesta semana, ao uso do material do SAS, para que os professores possam realizar atividades dinâmicas com as crianças. Fiquem tranquilos, pais, principalmente os pais dos novatos, alunos que estão vindo pela primeira vez para a escola, crianças de 2, 3 anos, crianças da pandemia, crianças que ficaram em casas ali fechadinhas com a família, mas que agora estão de volta para construir os vínculos sociais e dar início, e principalmente no ambiente escolar, onde eles estão convivendo com crianças da mesma idade e profissionais preparados para auxiliar nessa construção social, tá? Pedimos aos pais do segmento de 2 anos, vamos liberar um pouquinho antes, por volta 11 horas, tá? Pela manhã, no turno matutino, e 17 horas no turno vespertino. Nosso horário de aula da educação infantil é de noturno matutino 7h15, seguindo até 11h30. Noturno vespertino 13h15, seguindo até 17h30. Os alunos poderão permanecer durante todo o período de aula, já nesta primeira semana, salvo exceções de adaptação, já conversadas com as famílias, e também com exceção a este segmento de 2 anos, que solicitamos às famílias que venham aí com uma meia hora de antecedência buscar. Se houver o choro, se houver, assim, a criança estiver um pouco agitada, nós estaremos ligando, enviando a todo momento informações para famílias, entrando em contato para que elas busquem mais cedo, tá? Também a entrada e saída das crianças este ano. Daremos continuidade ao uso ali do drive, tá? Na porta, no piso térreo, as crianças estarão fazendo o acesso, exceto também o segmento de 2 anos, que na entrada
estará acessando pelo portão onde está escrito educação infantil, e estes pais de 2 anos, todos novatos na casa, né, querem conhecer a professora, saber como é que é esse andamento, eles estarão tendo esse acesso, porque estamos, como o Renato falou, com um número muito reduzido de pais. Eles estarão tendo esse acesso ali na sala do segmento de 2 anos. Já no segmento de 3, 4, 5 anos, eles já estarão entrando sozinhos, os pais deixarão ali, né, como de costume, os pais da casa já sabem como funcionam, tá? E depois os pais estarão na saída também, utilizando a saída do drive. Peço, por gentileza, as famílias que estão com casos de adaptação especial ou que desejam acessar a secretaria ou falar com a coordenação ou com a professora, que estacionem, que não utilizem o drive. O drive, ele funciona especificamente para pegar e deixar a criança, ok? Conto com a colaboração de todos. Esta reunião hoje que nós estamos tendo com a equipe gestora, né, para esclarecer dúvidas, enfim, já vai deixar, lógico, um conforto aos pais, sabendo aí da proposta de 2022, mas eu tenho certeza que muitos pais querem falar com a professora. Exato, existe, né, uma ansiedade, conhecer quem que vai estar ali no dia a dia com seus filhos, as auxiliares. E na segunda-feira, agora dia 17, nós teremos esse momento chamado de Portas Abertas, para que as famílias conheçam as professoras de seus filhos, a auxiliar que irá acompanhar a turma, e tirem dúvidas mais específicas, certo? Então, fica aí a dica para conhecer a professora, conversar. Segunda-feira teremos esta reunião de portas abertas. O Colégio Gale, ele sempre teve como costume um relacionamento muito saudável de parceria com as famílias. E este relacionamento, ele persiste, ele continua. Na pandemia, houve esse afastamento que nos deixou angustiados, a todos nós, porque precisamos, sim, fazer um distanciamento, mas esse distanciamento foi de forma física. O Colégio Gale, ele continua aberto às famílias, e nós possuímos vários meios de comunicação, né? O WhatsApp, nós temos nossa agenda virtual, que é o aplicativo. As famílias que ligarem no colégio terão acesso à coordenação, podem agendar reunião tanto de forma presencial como no formato online com a coordenação e com as professoras, tá? Então, o acesso à escola, ele continua amplo. Eu gostaria muito que os pais sentissem-se à vontade, sabendo que nós estamos aqui a qualquer momento para ouvi-los, ouvir também críticas construtivas, né? Ouvir orientações. Existem muitas dicas interessantes que nós temos aí aproveitado no nosso dia a dia, vindo das famílias. Essas dicas vêm das famílias que têm um olhar, acompanham diariamente o colégio. Então, eu gostaria muito que os pais sentissem essa liberdade de nos procurar, de ligar, pedir para falar com a coordenação quando for necessário. E nós também estaremos avisando as famílias qualquer ocorrido, por mais simples que seja, aqui da escola, né? Ralou o joelhinho, no caso dos menores, né? Está reclamando de alguma dorzinha, uma dor de barriga, um incômodo. As famílias da casa já sabem que nós enviamos imediatamente uma mensagem, comunicamos os pais, certo? Esse relacionamento para nós é muito bem-vindo. E só quem ganha com isso é a própria criança.
tá? A parceria na educação. A educação, ela é formada pela parceria escola e família, né? Então, eu quero dizer que a educação infantil, nós estamos aí abertos a ouvi-los, tá? Se tiver alguma dúvida, Gabriel, pode me passar aí que eu vou responder. Não podendo responder agora, estaremos respondendo posteriormente, tá? Ótimo, Angélica, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, tá? Gabriel, tem alguma pergunta aí para mim ou para a Angélica, para a gente não perder o time? Não, no momento não tem nenhuma pergunta, não, Renato. A gente está tendo só uma questão no chat, mas teve alguma pergunta sobre a reunião presencial de segunda-feira. A reunião, Angélica, você poderia confirmar, de segunda-feira apenas presencial, certo? Presencial. A reunião de segunda-feira, portas abertas, será no formato presencial. Ótimo, gente. Então, vamos dar continuidade. Eu quero chamar para fazer os seus esclarecimentos a nossa querida professora Rosiane, que é a nossa coordenadora do Fundamental 1. Boa tarde, Rose. Boa tarde. Boa tarde às famílias. Dizer que é muito bom estarmos iniciando mais um ano escolar, né, com vocês, e dizer da importância da família, né? Eu estou aqui acompanhando os comentários, né, e perceber que o envolvimento de vocês muito nos alegra, porque escola é isso, são os profissionais da educação, mas a família muito envolvida conosco para que o melhor em termos de educação seja promovido para os filhos de vocês. Então, essa participação e vocês estarem conosco no dia a dia da escola, ela faz total diferença para que a gente possa oferecer o que o Colégio Galho hoje tem oferecido, muito com a contribuição de vocês. A Angélica falou um pouquinho aí da rotina da educação infantil, e eu vou também só dar algumas pinceladas, porque o nosso objetivo é estarmos com vocês, famílias, aqui na segunda-feira, na reunião de portas abertas, conhecendo os professores dos seus filhos, estando com esse contato mais próximo. Então, aguardamos vocês aqui. A gente organizou um fluxo de movimentação das crianças, então é importante que vocês nos ajudem nesse fluxo, como a Angélica comentou aí o horário, né? Vou estar coordenando e acompanhando as crianças do 2º ao 5º anos, e o fluxo de turno desses meninos serão, pela manhã, a aula começa às 7h05 da manhã e terminamos 11h50. No turno vespertino, das 13h05 às 17h50. Nós sabemos que o Colégio Galho, ele tem uma tolerância, né? Alguns pais, eu apresentando a escola, já me perguntavam, professora, 7h05, mas tem uma tolerância? Tem. A escola, ela é tolerante, nós somos sensíveis às situações que, às vezes, no dia a dia ocorram com a família, mas é muito importante que de cá a gente destaque para vocês que, mesmo tendo a tolerância, os atrasos, eles geram prejuízos para a criança. Então, por exemplo, se eu tenho um primeiro horário ali com uma aula de inglês, ou um primeiro horário com aula de música, que é uma aula na semana, 15 minutos que a criança perde daquela aula, ela tem um prejuízo, porque é uma vez só na semana. E alguns componentes curriculares, ele só é ofertado uma vez na semana, como o LIV, como o inglês e como a educação física. Nós estamos com o inglês com a carga horária ampliada, então teremos ele 3 vezes na semana. Às vezes isso ele se torna de forma diluída, mas então contamos com essa parceria com vocês nessa questão da pontualidade, tá? Nos primeiros dias de aula, nessa primeira semana, né, sobretudo, nós queremos destacar que a entrada de 1º ao 3º ano ocorrerá aqui pela entrada da educação infantil, né? Que nós temos 2 acessos aqui no Drive. Então, eu vou estar acompanhando na porta específica da educação infantil, acompanhando as crianças de 1º, 2º e 3º.
e as professoras dessas turmas estarão ali na entrada também, para acolher as crianças. Às vezes tem alguma situação meio rápida que a família quer falar, professora, presta atenção ali nessa questãozinha hoje, nós vamos estar ali recebendo e acompanhando junto com vocês. E as professoras de 4º e 5º anos vão estar no acesso ali superior, ao lado da recepção da escola. Então, naquele acesso da loja e o acesso à cantina, as turmas de 4º e 5º anos, tá? Eu, Angélica, né, o André, vocês já estão acostumados a nos ver ali na entrada, então qualquer necessidade ou uma situação muito específica do seu filho, que vocês queiram comentar conosco, estamos ali para acolher e para já de imediato atender e dirimir o que for necessário. As propostas para 2022, a gente quer anunciar algumas coisas muito interessantes, né? LIVE, Laboratório Inteligência de Vida, que é o conteúdo socioemocional, e o atendimento educacional especializado, que são aquelas aulas de recuperação paralela, que nós vamos atendendo ao longo do ano com oficinas, com atividades bem próprias ali da necessidade que aquela criança tenha de aprendizagem, elas vão ser acompanhadas pela professora Carla, uma professora já da escola, com formação, né, nessa área aí, né, humana e neuropsicopedagogia e pedagoga, né, com uma vasta experiência, e a gente vai estar fazendo um trabalho cada vez mais diferenciado e com algumas novidades que a gente tem planejado para o LIVE esse ano. Aula de arte, nós vamos, o componente de arte, né, e o livro, sobretudo aqui eu falo do livro, do material didático que esse ano nós temos sistematizado para o componente de arte, ele vai ser trabalhado por 2 professoras, pela professora de música, porque tem capítulos que são muito específicos da musicalização, e capítulos que serão trabalhados pela professora pedagoga, a regente, no quesito artes visuais. Então, cada unidade do livro, ele corresponde a um bimestre. Então, é muito importante que na hora de organizar o materialzinho da criança, vocês coloquem o livro de arte, tanto para a aula de música, como para a aula de arte da professora regente, tá? Em inglês, nós temos aí essa ampliação da carga horária, eu vou deixar os aspectos de inglês para o Rodrigo destacar com vocês. E um destaque que eu quero fazer é o trabalho com a ciranda literária e com a leitura obrigatória bimestral. São 2 trabalhos que nós temos, assim, feito discussões com a equipe, estamos alinhando algumas performances de trabalho. Acredito que vai ser um trabalho muito interessante esse ano. A leitura obrigatória, com 4 livros por bimestre, né? 1 livro por bimestre, ela atende um desejo de algumas famílias que foram compartilhando conosco, o desejo de ver as crianças fazendo uma leitura mais sistematizada. Então, é muito interessante. Essa leitura obrigatória, ela vai compor uma nota bimestral em língua portuguesa, tá? Então, depois, especificamente, nós vamos mandar comunicados e orientar as famílias sobre esse processo. Já a ciranda literária, ela faz parte do currículo como uma leitura de deleite, então é a apreciação, é o gosto pela leitura e também para que a gente possa desenvolver as práticas de oralidade e a competência leitora. Então, algumas estratégias serão desenvolvidas com o aluno de maneira diferente. Então, a gente está fazendo uma reformulação, serão poucos momentos onde a gente vai enviar aquelas fichas literárias. A ficha literária ela vai aparecer em momentos muito específicos, em trabalhos com a professora, mas a leitura de deleite, a apreciação, ela vai ser muito mais exaltada aí com as práticas de oralidade. Quando a Angélica destaca, né, o atendimento do GALE às famílias, a gente quer reforçar que, sobretudo com
o desenvolvimento dessas aulas extras que nós temos na grade da professora, das turmas de ensino fundamental, anos iniciais, a professora pedagoga, ela tem 6 aulas disponíveis para o atendimento à família. Então, quando a gente fala isso para vocês, a gente quer dizer, nós estamos aqui abertos para um atendimento de qualidade. É muito melhor a gente pedir o atendimento à professora e vocês serem atendidos com uma reserva de horário, do que às vezes falar alguma coisa muito rápida ali no momento inicial, onde a professora precisa dar atenção aos filhos de vocês, tá? Então, durante a semana, a professora tem 6 aulas, vocês vão perceber na grade dela, que são aulas destinadas para um atendimento de qualidade à família, para tirar dúvidas, para falar sobre algumas necessidades ou que a professora tenha com vocês, elas vão solicitar esse agendamento, ou que vocês tenham por parte do desenvolvimento do filho de vocês para com a escola, tá bom? E outros meios de comunicação que o Colégio Gale possui, né? Então, a gente tem aí constantemente os telefones, o WhatsApp da escola. Quando vocês mandam uma informação lá, automaticamente cai aqui para a coordenação e a gente já tenta dirimir e auxiliar a família no que está sendo solicitado. Os e-mails, o e-mail institucional, então o login do seu filho, ele tem o direito a um e-mail. O ano passado, algumas famílias já começaram a utilizar essa prática. Então, mandavam o e-mail, em pouco tempo a gente já consegue responder e rapidamente aquela dúvida, ela é dirimida. Então, eu até faço essa sugestão, que a gente utilize muito mais o e-mail para tirar aquela dúvida pessoal, do que às vezes eu coloco uma dúvida lá no grupo e aquela dúvida não consegue ser respondida por nenhum dos pais, porque ela precisa ser respondida pela escola. Então, nós tivemos experiências muito significativas com famílias utilizando já essa ferramenta. E temos também o atendimento pela videoconferência. Então, muitas famílias buscaram, Rosiane, não posso ir aí na escola, você me atende por uma vídeo rapidinho? Atendemos. Então, rapidamente a gente tirava a dúvida da família e conseguia auxiliar, tá? E o atendimento presencial também está à disposição para que a gente possa contribuir com vocês aí. Dizer que os processos, sobretudo o processo avaliativo, ele também retoma para a escola de modo presencial. Então, nós vamos estar fazendo algumas orientações para as famílias, para que a gente possa acompanhar os alunos no seu processo de avaliação bimestral. É muito bom estar atuando com vocês aí novamente no ano e estamos à disposição. Obrigado, Rose, pelos seus esclarecimentos, foram de grande importância. Gente, voltando a relembrar, nós estaremos aqui, as aulas elas retornam, né, começam, na verdade, dia 18, que da terça-feira. Na próxima segunda-feira, nós estaremos aqui, todos os coordenadores e todos os professores, para quem quiser vir à escola, conhecer o professor, conversar, falar de alguma particularidade, comprar uniforme, comprar livro, ainda quem não fez matrícula, fazer matrícula, tá bom? Essa reunião é uma geral, nós resolvemos fazer remoto porque é uma reunião de assuntos de interesse de todos. Então, devido à questão de segurança, a gente não ia colocar todo mundo aqui no mesmo ambiente. Mas aí, na segunda-feira, podem vir de manhã, das 7h30 às 12h e à tarde, das 13h30 às 17h. Tá bom? Tem alguma pergunta, por favor, Gabriel? Temos bastantes. Bastante. Vamos lá. Eu vou informar algumas famílias que teve essa pergunta constante no chat. Se eu tiver errado, os coordenadores me corrigem, tá? Questão do horário, ficou alguma falha aí que os pais não conseguiram entender. Então, todos os pais agora pegam caneta e papel, eu vou falar o horário de cada segmento certinho. Educação infantil, do do infantil 2 ao infantil 5, o horário de entrada 7h10, o horário de saída 11h30. Esta primeira semana, como a Angélica disse, os alunos poderão sair um pouco mais cedo. Depois ela pode falar sobre isso, porque
porque é uma semana de adaptação. Do fundamental, no caso do primeiro ano, que agora está com a Angélica está assumindo essa coordenação. O horário de entrada, 7h05 às 11h40. Certo, Angélica? Fazendo uma correção, 7h10 às 11h40. Do primeiro ano, 7h10 às 11h40. Do segundo ano ao quinto ano, das 7h05 às 11h50. Ou seja, nós temos 3 faixas de saída nos alunos. 11h30, educação infantil, 11h40, o primeiro ano, e 11h50 de segundo a quinto ano. Ok? E o André vai explicar daqui a pouquinho o dele, que ele nem falou ainda. O vespertino, para os vespertinos. Entrada da educação infantil, 1h10. Saída. Qual que é a saída, Angélica? Do vespertino? A entrada 1h15 e saída 17h30. Educação infantil, mais uma vez, então. Entrando 1h15 e saindo 17h30. Exato. Primeiro ano, Angélica? O primeiro ano, 1h10, saindo 17h40. 17h40, saída do primeiro ano. Do segundo ao quinto ano, 13h05 às 17h50. Certo, Rose? É isso. Espero que tenha ficado claro para os pais agora. Uma outra questão. Estão perguntando se pode trazer criança na reunião de segunda-feira. Você gostaria de falar, Angélica, Rosiane? Sim. Na reunião de segunda-feira, nós estaremos com a professora e auxiliar fazendo uma apresentação, ok? E as crianças, elas estarão sob a responsabilidade das famílias. Então, poderão trazer? Poderão, só que nós estamos com pais entrando na escola, as crianças podem desejar, talvez, se movimentar pela escola, e em virtude das auxiliares estarem presentes, precisarem estar presentes na reunião de portas abertas, elas não poderão estar disponíveis para acompanhar alguma criança. Então, nós solicitamos aos pais de preferência que não tragam, por questões que é um momento para que realmente os pais tirem todas as dúvidas. E para que não aglomere também, né, Angélica? Para que não dê muita gente também aqui no momento. Até por questões de evitar, né, essa aglomeração. Se não tiver como, de preferência, sim. É lógico que nós temos crianças de 5 anos que ficam ali ao lado da mãe, o que não acontece com uma criança de 2, 3 anos, certo? Só que eu gostaria de deixar claro que as auxiliares de classe neste dia estarão, cada uma com suas respectivas professoras, acompanhando portas abertas, porque elas também elas estarão ali com as crianças no dia a dia, precisam conhecer as famílias também precisam conhecê-las. Então, como bem disse a Otília ali no chat, é melhor não trazer. Nessa reunião é melhor não trazer. Tendo a oportunidade de não trazer, é melhor. Rosiane, teve uma pergunta específica para você. Suporte para crianças com a nova legislação a respeito do TDAH e dislexia. Você até comentou sobre o atendimento especializado, então, se você quiser falar alguma coisinha rápida sobre esse assunto. Então, só destacar que justamente porque que até mudou-se o nome da oferta de trabalho, né? Antigamente a gente falava aulas de reforço, depois passou-se para espaços da aprendizagem. Como é o nome que será trabalhado e, sobretudo, por conta da característica da nova legislação, né? Atendimento educacional especializado. Alunos com laudos específicos de TDA, dislexia, né, espectro autista, esses alunos, eles já vão ter um trabalho ali acompanhado pela professora regente. Então, é construído com a professora regente um PEI, né, que é um plano educacional individualizado,
mediante esse laudo, vai se analisando quais são as atividades que precisam ser adaptadas. É importante dizer que o livro didático não é adaptado. A professora não tem a mínima condição de pegar todas as atividades do livro didático e fazer a adaptação dele. O que a professora faz é fazer atividades diferenciadas. A professora Carla, que está nesse atendimento agora, educacional especializado, o AEE, ela tem formação em neuropsicopedagogia, em pedagogia, e está finalizando uma pós de psicanálise. Então, uma pessoa que tem, né, condições de também auxiliar o trabalho da professora no atendimento com um grupo menor. Para indicação para esse trabalho do pós-aula com o AEI, nós já temos uma pré-lista que foi trabalhada no último conselho de classe. Nos próximos dias agora, no dia 25 e 26, temos um diagnóstico inicial, onde a professora também vai se instrumentalizar para identificar quais são os casos que a gente precisa acrescentar para esse atendimento, tá? E aí, essas situações específicas, a gente vai trabalhando também com as famílias. Obrigado, Rose. Houve uma dúvida também da Ai Bragança, se precisa marcar horário para a reunião de segunda. Não precisa. A reunião de segunda-feira, ela acontece às 8 horas para os alunos do matutino e às 14 para os alunos do vespertino. Os alunos do Fundamental 2, de sexto a nono ano, terão um horário diferenciado. Cada turma será no horário. Sexto às 8, sétimo ano às 9, oitavo ano às 10 e nono ano às 11. O André depois pode oficializar esses horários aí. Mas não tem necessidade de agendar a reunião. A reunião será às 8 para os alunos do matutino, às 14 para do vespertino. Houve também algumas perguntas sobre, já que tem essa diferença no horário da saída dos alunos, se existe um limite de horário para buscar as crianças que têm irmãos em outra série que ainda estarão estudando. Eu recomendaria, e se as coordenações tiver outra informação, eu peço que complementem. Eu recomendaria que essas famílias procurassem a coordenação dos seus filhos para falar sobre essa questão do horário, para deixar todo mundo ciente sobre quem estaria esperando quem. Seria melhor do que tratar caso a caso aqui na reunião. Certo, coordenadores? Eu acredito que as perguntas que foram feitas até o momento já foram respondidas. Renato, se quiser passar para o André já. Entendi. Obrigado, Gabriel. Gente, então a gente vai passar para o André Carrano, nosso coordenador da Fundamental 2, e aí no final podem fazer pergunta não só para ele, como para quem já falou também. Boa tarde, não, boa noite, né, André? Já está de noite já. Agora já estamos à noite. Já, por favor. Boa noite, famílias, mais uma vez. É uma alegria, um prazer enorme, tá? Estar participando aqui com vocês. Quero agradecer o carinho de vocês, né, e o tempo que vocês estão dedicando em participar conosco, né, nesse processo de ensino-aprendizado dos vossos filhos, que isso sim é uma riqueza, é algo que alguém jamais vai tirar dos seus filhos, tá? É o conhecimento. E nós estamos aqui trabalhando justamente para isso, para dar o melhor para os filhos de vocês. E eu tenho certeza que nós temos essa parceria com vocês. Quero dar as boas-vindas aos nossos alunos aí do 5º ano, que estão chegando para o 6º ano, né? Estão aí deixando a coordenação da Rosiane, passando por uma nova fase agora da vida de vocês. Tá? Eu sei que tem alguns aí que estão do lado dos papais, participando dessas reuniões online, que elas são boas por isso, né? Dá a oportunidade de toda a família participar e observar o que vai sendo falado. Então, sejam bem-vindos, tá? É uma fase bem diferente da que vocês estão acostumados. Agora, a nossa fala ela vai trabalhar muito em cima de Enem, né? As avaliações elas aumentam muito, a quantidade de professores de vocês agora ela é alterada de uma forma significativa, né? Porque eles têm 2, 3, agora vocês trabalham com 13, 14, então tudo é diferente, né? Mas é uma fase de adaptação muito boa, muito prazerosa, por quê? Essa primeira semana de aula, os professores
Claro que vocês já estão adquirindo material, né? Todos vocês estarão em posse do material. Isso é uma coisa muito boa que o Colégio Gale proporciona a todos os nossos pais e alunos, né? Porque dificilmente você vê em algumas outras escolas um ano letivo que já se inicia e o aluno já com o material, né? Então nós temos esse diferencial aqui no Fundamental, não, no Colégio Gale, né? Porque desde lá da educação infantil da Angélica até o 9º ano os alunos já têm essa posse. Então, no primeiro dia de aula ali, os professores já acordaram, nós fizemos essa semana pedagógica, conversando sobre os nossos processos que serão realizados, e eles farão uma explanação em cima do material, mostrando para vocês como é que ele funciona, né, o nosso sistema de avaliação, que agora ele é bem diferenciado da primeira fase. Então, é uma adaptação, vai ser um conhecimento bom. A nossa primeira avaliação só acontece no dia 4 de fevereiro, então ainda é um bom tempo aí para vocês familiarizarem com todo esse novo sistema. Tá? Eu falo sempre aos pais a importância da participação de vocês nesse processo educacional, né? Desde que vem lá da Angélica até o 9º ano. Então, quando nós chegamos aqui para o Fundamental 2, eu gosto muito, eu sou aquele coordenador que gosta muito da parceria família-escola, né? Porque o nosso objetivo ele é comum, né? E nós temos que puxar para um lado só. Eu costumo dizer um ditado muito popular que as pessoas costumam dizer que estão no mesmo barco e vão remando, né? Mas a gente tem que remar para o mesmo sentido, porque se estivermos no mesmo barco, cada um remando para um lado, nós vamos ficar girando ali o tempo inteiro sem chegar aonde nós realmente queremos. Então, esses são meus agradecimentos a vocês, todos bem-vindos, viu? Vão ser bem acolhidos. Nós somos uma coordenação e uma direção aqui nessa escola que trabalhamos bem unidos, então nós temos assim os casos específicos de alguns alunos que já foram discutidos. Eu estou em conversa com a Rosiane, pegando alguns assuntos ali dos alunos do 5º ano para dar continuidade ao atendimento que vocês vêm recebendo, tá? O horário de entrada do Fundamental 2, o horário das aulas, vou falar assim, ele é bem diferente do Fundamental 1, porque a nossa entrada, ela se dá 7h10 e a saída é 12h55, tá? Então, vocês têm aí, acostumados a sair, salvo engano, era 11h40 ou 11h50, não sei, agora vocês vão sair 12h55, e isso é do 6º ao 9º ano. Tá? Nós temos direito a 2 intervalos, até porque nós temos um período extenso de aulas, então nós teremos 2 aulas intervalo, 2 aulas intervalo e 3 aulas para fazer o encerramento. Então nós temos um intervalo de 8h40 a 8h55, o primeiro, para aqueles alunos que não tomam um cafezinho em casa, tem a cantina funcionando para vocês. E nós temos aqui um segundo intervalo que acontece de 10h25 até 10h40. O Gabriel está sorrindo ali porque ele toma café cedo. Então, nós temos os 2 intervalos para servi-los. Eu acredito que dá, sim, um bom tempo para dar uma forrada no estômago para a gente aguentar até a saída do nosso período. Nós temos aqui uma grade, ela bem robusta, o Colégio Gale preocupado com esse período de pandemia, né, que nós tivemos aí 2 anos. Sabemos a dificuldade dos nossos alunos de compreenderem alguns conteúdos nessas aulas híbridas, tá? Não é fácil, nós temos todo o conhecimento, porque para nós, quanto educadores, também foi um desafio muito grande, tá? Nós tivemos que nos readaptar e reaprender junto com vocês, né? A pandemia ela chegou de uma vez e nós tivemos que virar aí o nosso sistema por completo para conseguirmos fazer um trabalho de excelência. Mas sabemos que a dificuldade existe, porque em sala de aula já temos alguns pontos que nós precisamos trabalhar com alguns alunos, né, que realmente enfrentam algumas dificuldades, alguns alunos que não conseguem compreender a área de humanas ou a área de exatas, e com eles em casa, isso acentuou mais ainda. Mas o Gale já avisando e preocupado com essa situação, nós resolvemos aqui, corpo diretivo, ampliar a nossa grade de aulas. Então, não existe outra escola em Goiânia que eu conheça, tá? Eu posso estar errado aqui falando isso para vocês, mas que tem uma grade tão robusta quanto a nossa, porque segundo a BNCC, que é a base nacional, né, e as outras escolas, elas trabalham com limite de aulas de 25 aulas por semana, né, para compor a sua grade nacional.
O Colégio Gale, preocupado com isso, está oferecendo aos nossos alunos hoje, de Fundamental 2, 7 aulas por dia, e isso dá 32 aulas por semana. Aí você fala, nossa, André, mas tantas aulas assim? Sim, nós estamos com essa grade bem robusta, né, com esse amparo legal dentro da lei. Para quê? Para que aqueles alunos que tenham ficado com alguma deficiência, alguma lacuna em aberto de algum conteúdo, ou que seja do 5º ano, 6º, 7º, 8º ano, a gente tenha a oportunidade de voltar e rever esses conteúdos com nossos alunos. Então, esse foi um dos motivos que fez com que o Gale tomasse um certo cuidado e uma precaução e estendesse a sua grade para resolver esse problema com os nossos alunos. É a preocupação que nós temos com as joias que vocês os entregam. Tá? Então, isso é uma novidade muito boa. Seu filho vai ter o prazer de dizer, na minha escola tem 7 aulas, né? Eu tenho certeza disso. Como eu disse para vocês, a nossa prova ela acontece no dia 4 de fevereiro, vai ser a nossa primeira avaliação. Eu vou postar os calendários para todos vocês, vou pedir que o Gabriel envie no aplicativo para que vocês tenham ciência dele. Mais tardar segunda-feira, e vou entregar para que os pais que vierem aqui também na segunda-feira. Mas, como a nossa prova, a primeira avaliação, só acontece no dia 4 de fevereiro, vão nos sobrar aí 2 sextas-feiras antes da primeira avaliação. O que nós vamos fazer com essas 2 sextas-feiras? Para que vocês não venham aqui mais cedo buscar os alunos, porque, como eu disse, a nossa aula começa às 7h10 e termina meio-dia e 55, na sexta-feira, a aula deles vai terminar 10h40, porque toda sexta-feira, de 10h40 a meio-dia e 55, acontece o nosso sistema de avaliação, são as nossas provas, tá? Para compor as nossas notas bimestrais, desculpa. Então, nesses 2 finais de semana, 2 sextas-feiras, que nós não teremos avaliação, nós vamos realizar com nossos alunos, então eles não sairão mais cedo, tá? Nós vamos realizar com os nossos alunos 2 provas diagnósticas, sendo elas português e matemática, que é a língua português por inteiro. Então, nós faremos essas provas diagnósticas nessas 2 sextas-feiras que antecedem a avaliação, até para identificarmos ali quais os alunos que estão com maior grau de dificuldade, tá? Porque nós teremos aqui aula de orientação de estudos na terça-feira, das 2h às 17h40, para todas as turmas, do 6º ao 9º ano. Então, isso vai nos dar até um norte para nós conseguirmos compreender e entender qual o aluno que está com a dificuldade mais acentuada nessas áreas de exatas e humanas, tá? Para que nós façamos uma convocação junto a vocês para que eles participem dessas aulas. Então, nós temos esse diferencial. Como eu já disse para vocês, os 3 últimos horários de sexta-feira, eles ficam disponíveis e abertos para o nosso sistema avaliativo, tá? Somos uma escola bimestral, então realizaremos ali toda uma leva de testes, encerraremos ali o período de teste, começaremos já uma avaliação de provas, que é P1 e P2, para fecharmos um bimestre e entregarmos um resultado para vocês. Eu costumo dizer que, ao encerrarmos o período de P1, que são os testes, eu já começo a ligar para vocês, após a entrega dos boletins e o envio dos boletins para o aplicativo, para que nós possamos ali já, se algum aluno tirou alguma nota abaixo da média, que é 6, né, a gente já fazer um processo de recuperação daquela nota, um trabalho pedagógico para que aquele aluno consiga compor aquela nota na prova e não precise de uma recuperação. Aí é onde eu entro com aquele status de a parceria da família escola. Eu vou sempre precisar muito de vocês aqui, tá? Eu gosto muito dessa parceria. A composição da nossa nota aqui no Colégio Gale, do Fundamental 2, ela é muito simples, tá? Ela é de fácil compreensão. Então, nós colocamos aqui a nossa P1, que é o teste, valendo 10, e tem um ponto de conceito que é do professor, isso é um ponto extra, tá? É a participação na sala de aula, a execução de todas as tarefas vão continuar sendo postadas, o Gabriel vai falar para vocês depois sobre o CLES, mas vai continuar sendo postada a tarefa no CLES, tá? Nós faremos 4 simulados no ano, esses simulados também vão acontecer de forma remota, tá? Para que os alunos não precisam vir aqui à tarde para fazer o simulado, ele vai ser postado no Google Forms, tá? E esses simulados acontecem sempre na época de prova, porque ele vale 1 ponto, a prova só vale 9 e o simulado é 1 ponto extra, tá? No mais, acho que as informações necessárias são essas. Se houver alguma pergunta aí, alguma dúvida sobre o nosso funcionamento, do nosso procedimento aqui,
vou respondê-los com o maior prazer. Já quero adiantá-los aqui que o Renato falou da nossa reunião de segunda-feira, né? O Gabriel até reforçou os horários, realmente do 6º ano é às 8, 7º ano é às 9, 8º ano às 10 e o 9º ano vai acontecer às 11 horas. Resolvemos separá-los assim, de forma para que eu consiga participar, né, da reunião de todos vocês, consiga dar aquele atendimento mais especializado e sanar qualquer dúvida que vocês tenham. No mais, sejam bem-vindos ao Fundamental 2 do Colégio Gale. Chefe. Isso aí, professor André, muito obrigado, viu? Grande valia aí os seus esclarecimentos. Gente, então vamos já, né, para o final. Gabriel, tem alguma pergunta aí nesse momento? Não temos perguntas, não. Eu acho que foi bem clara a fala do André. Só um esclarecimento para a Otília. Ela ficou na dúvida se o André ia assumir o 5º ano. Ele deu boas-vindas para os alunos que vêm do 5º ano do ano passado, Otília. Otília. Só com 6º ao 9º. A moça ainda continua com o 5º. Isso. Então tá, gente. Agora vou passar para o nosso consultor de inglês, né? O professor Rodrigo, que está aqui com a gente, Rodrigo Santana, que vai falar um pouco desse nosso novo projeto do inglês, tá bom? Boa noite, Rodrigo. Com você. Boa noite, pessoal. Eu sou o novato aqui na tela de vocês, né? E como eu sou o novato, eu preciso de me apresentar. Deixa eu primeiramente puxar aqui minha... Enquanto o Rodrigo coloca o slide dele, deixa eu só esclarecer uma questão, Renato, rapidinho. Sim, claro. Assim, tem mães perguntando se ainda terão assuntos de outras séries, porque já estava falando do Fundamental 2, né? Sim, teremos assuntos ainda que é pertinente do maternal para frente, do infantil 2 para frente. E sobre a questão de material que tem que trazer segunda-feira. Não precisa trazer material nem segunda-feira. As professoras darão as orientações na segunda para poder vocês trazerem depois os materiais, certo? Uma outra questão rapidinha, Renato. O plantão de sábado de amanhã acontece das 8 ao meio-dia. E o material do LIV, que eu fiquei devendo essa resposta a Poliana, ela cobrou de mim ali no chat. O material do LIV, um material que está faltando, na verdade não está faltando. O que está escrito lá, que vai vir no segundo semestre, na verdade, ele é uma parte coletiva. Ele vai vir para a escola e não para o aluno. Se tiver alguma dúvida, depois me procura que eu esclareço. Mas esse material que alguns pais me procuraram dizendo que está faltando, na verdade, não está faltando. Ele é um material que fica na escola e vai chegar no segundo semestre. Ótimo, não, beleza. Vamos lá, Rodrigo, por favor. Vocês estão vendo o meu PDF? Para mim, ele está embaixo aqui, né? Não está em evidência, né, Rodrigo? Abriu, não? English Learning. Rodrigo, você vai precisar compartilhar a tela, não a guia, tá? Tá, deixa eu compartilhar aqui novamente. A tela inteira. Um instante. Gente, aí para lembrar que esse conteúdo ele vai ficar gravado, tá? Se alguém não puder continuar assistindo, né, e pode assistir mais tarde, tá bom? Assim, Rodrigo. Tá carregando aqui pra gente. Tá vendo o English Learning aí? Isso, agora sim. Ótimo. Bom, meu nome é Rodrigo Santana, eu estou trabalhando na parte de ajuste aqui da parte do inglês no Colégio Gale, e eu estou vendo aqui que a minha tela está demorando para abrir o PDF aqui, só um instantinho. Está demorando aqui. Bom, eu vou falando, vocês estão vendo a minha tela, né? Vocês estão conseguindo ver a minha tela?
Ah, tá. Bom, eu vou falando então, porque a apresentação em PDF está abrindo ainda. Bom, eu vou falar um pouco das minhas credenciais para acompanhar aqui o processo de ajuste no inglês do Colégio Gale. Eu estou há algumas décadas na área do ensino da língua inglesa. Já trabalhei em muitos colégios de Goiânia, muitos colégios tradicionais. Dependendo dos pais, talvez não podem não se lembrar, mas de repente os avós podem se lembrar. Mas eu fui professor no colégio pré-médico, fui professor em várias escolas assim tradicionais, colégio Disciplina, colégio Ávila, colégio Agustiniano. Fui coordenador também da Casa Thomas Jefferson, que é o maior centro binacional do Brasil. Fui diretor do CCBEU, o diretor acadêmico do CCBEU, que é o Centro Binacional do Estado de Goiás. Trabalhei também com a Embaixada Americana durante 15 anos na seleção do processo dos jovens embaixadores. E fui também avaliador da Cambridge Michigan Assessment, que é uma avaliação de proficiência da Universidade de Michigan. Trabalhei também em muitos programas de colégios, em programas intracurriculares em escolas. Trabalhei montando programas de formação bilíngue no Colégio Omni, no Colégio Princípios, na Casa das Letras, na Escola Interamérica, no Educandário Vila Boa. E trabalhando em todas essas escolas, eu sempre acompanhei o Colégio Gale, desde a sua concepção. Então, o Colégio Gale é uma escola que sempre esteve no meu radar, sempre encantado com a concepção da escola, com o aspecto inovador dessa escola. E, para minha surpresa, depois que eu comecei a trabalhar aqui com o Gale, eu entrei no final do ano passado, a minha expectativa foi até além, quer dizer, a realidade que eu deparei aqui foi até além com relação à estrutura, à equipe, à integração, o alinhamento da coordenação. E eu estou muito feliz com isso, porque eu acho que eu encontrei aqui um ambiente ideal, vamos dizer assim, para se fazer um trabalho de implementação na parte de programa de formação bilíngue. Eu vou interromper meu compartilhamento aqui, porque a tela, o PDF não está baixando. Então, deixa eu encerrar aqui. Vamos lá. O que se trata, então, o programa nosso de formação bilíngue? É um programa de iniciação no processo de formação bilíngue. Tá? Então, o que vai mudar com o inglês do Gale a partir desse ano? Vai mudar de uma maneira tal em que os professores vão falar mais em inglês, com a expectativa de que os alunos também irão falar mais inglês. Então, o que a gente vai fazer para cá? A gente vai migrar para o Colégio Gale muito do que acontece nos centros de idiomas de excelência que tem em Goiânia ou que tem em outras cidades brasileiras. Mas só que a gente vai fazer isso de uma maneira muito lenta, de uma maneira muito sutil, mesmo porque até o ano passado a realidade era outra, não é? Então, primeiramente, eu gostaria de esclarecer muito bem o que vem a ser essa questão de formação bilíngue. Quando você fala a palavra bilíngue hoje, ela é uma palavra que tende a confundir muito. Por quê? Porque as famílias, hoje nós temos muitas informações a respeito do que vem a ser uma escola internacional, uma escola de educação bilíngue ou uma escola de formação bilíngue. A diferença entre a educação bilíngue e a formação bilíngue é que a educação bilíngue é o ensino do conteúdo acadêmico em duas línguas. Em Goiânia, nós temos 3 escolas de educação bilíngue. Nós temos a Maple Bear, a Interschool e uma escola que surgiu agora só trabalhando com educação infantil, que é a Escola Americana. Tá? São escolas em que tem uma grade enorme. São escolas, para que vocês tenham ideia, que tem uma média de 7, 8 horas de inglês por semana. Então, normalmente, são escolas que trabalham em período integral. Isso tem um impacto enorme na estrutura da escola e, obviamente, também que tem um impacto enorme no aspecto financeiro e orçamentário. Então, faz com que os programas fiquem muito mais caros e, sem contar que também ela acaba tendo um impacto muito grande na parte nas disciplinas base que preparam o aluno para o Enem atualmente.
Então, aquela escola que opta pela educação bilíngue, ela normalmente vai ter que abrir um espaço dentro daquelas disciplinas bases para que o inglês seja trabalhado. Enquanto que a formação bilíngue não. O que é o bilinguismo? Nada mais é do que a habilidade de falar ou de pensar em 2 idiomas, que é basicamente qualquer brasileiro que você conhece que seja proficiente na língua inglesa, dificilmente ele veio da educação bilíngue, ele veio da formação bilíngue, que é o meu caso, como é o caso de todos os professores de inglês. Eu sou proficiente na língua inglesa, a minha língua oficial no momento que eu estou trabalhando é a língua inglesa, e nem por isso eu tive aulas de matemática ou de ciências na língua inglesa, não precisei disso. E um detalhe interessante com relação à diferença entre educação bilíngue e formação bilíngue é que quando isso é muito bem aplicado, tanto o aluno da educação bilíngue como o aluno da formação bilíngue, eles vão encontrar o mesmo resultado. Em outras palavras, a gente considera como um parâmetro assim, legal para que um aluno chegue, na época de prestar o Enem, é que ele chegue num nível, uma denominação que a gente chama de nível B2. Tanto o aluno de educação bilíngue como de formação bilíngue, eles vão chegar no nível B2 também. Só que um vai estudando matemática, português, que é o que acontece na educação bilíngue, enquanto que o nosso aluno que vem na formação bilíngue, não. Ele vai ter muita exposição à língua inglesa. Tá? O programa que a gente está trabalhando aqui no Colégio Galli é um programa que visa a introdução de abordagens acadêmicas que visam a participação ativa dos alunos, preferencialmente na língua inglesa. Tá? Não se assustem com isso, gente, porque isso aí acontece no mundo todo. Tá? Você tendo um professor capacitado, você tendo um recurso didático e tendo um ambiente favorável, isso acontece de maneira cotidiana. Obviamente que isso não vai acontecer na semana que vem, no momento em que os seus filhos entrarem em sala de aula. Eu estou fazendo todo um trabalho com os professores para que a gente possa fazer essa transição da maneira mais tranquila possível. Tá? A gente vai trazer para cá dinâmicas de aulas em atividades que visam a interação e o engajamento de todos os alunos na língua inglesa. Então, não vai ser um programa que vai pleitear apenas aquele aluno mais extrovertido ou aquele aluno que já tem alguma base na língua inglesa. 100% dos alunos, aquele aluno que já está falando inglês, como aquele aluno que não tem noção nenhuma de inglês, aquele aluno que é mais tímido, aquele aluno que é mais extrovertido, todos esses alunos serão contemplados com esse programa. Tá? Nós teremos o sistema de avaliação da escola, que já é um sistema já estruturado, somado com um sistema de avaliação que a gente chama de um sistema de avaliação formativo, que é justamente o que vai nos dar as condições de abordar todas as habilidades dos alunos, seja no momento de ouvir, seja no momento de falar, seja no momento de ler ou escrever na língua inglesa. Tá? Para que esse programa seja implementado, e eu vou pegar aqui um pouco da fala do André, nós também precisamos desse vínculo com as famílias, tá? Com relação ao que vocês podem esperar das reações dos seus filhos no momento em que o inglês vai se tornando, assim, de uma maneira gradativa, a língua oficial, a língua predominante nas aulas de inglês. O que a gente precisa das famílias, primeiramente, é conscientizar que o processo de aprendizado atual pode ser muito diferente da maneira como você aprendeu inglês. E aí eu não vou entrar no mérito com relação às idades dos pais, tá? Mas se você aprendeu inglês há 20 anos atrás ou há 15 anos atrás, o ideal seria que o aprendizado hoje fosse diferente. Por quê? Porque os recursos são outros, os alunos são outros. Eu não sei quantos pais que estão nos ouvindo aqui que já fazem parte do Cyber Generation, né, que é aquela geração que já veio com a internet. Mas considerando que hoje os nossos recursos são outros, até o perfil dos nossos alunos é outro, hoje as metodologias, elas são metodologias, eu diria, até muito mais ousadas. A gente investe muito mais na autonomia do aluno, a gente delega muito mais para o aluno, justamente para que o aluno possa produzir mais. Mas as famílias, elas estarão mais alinhadas com a nossa proposta do inglês à medida que a gente puder estimular esse aluno a utilizar o inglês apenas com a língua inglesa. Em outras palavras, à medida do possível, nós vamos evitar o uso do português. E vocês vão perceber até na própria dinâmica de aula, a maneira como a própria professora vai explicar e tudo mais, o inglês vai ser cada vez mais uma língua
cotidiana para os alunos. Um aluno chegando em casa, se você puder estimular esse aluno a aprender o inglês ou continuar aprendendo o inglês sem o uso do português, vai nos ajudar muito em termos de como aplicar essas nossas novas metodologias. Para aquelas famílias que os pais, ou os tios, ou os irmãos mais velhos já falam inglês, eu vou pedir para que, se tiver que praticar o inglês com o aluno, que pratique de uma maneira muito informal, que é a mesma maneira como a gente vai praticar aqui dentro do Colégio Gale. E tem uma cautela extra com relação a qualquer abordagem visando correção. Dentro da metodologia que a gente vai trabalhar aqui, a correção é um momento muito delicado, em que normalmente a gente nem sequer corrige, a gente solicita que o próprio aluno se corrija. Por quê? Dependendo da maneira como esse aluno, na tentativa que ele tiver de praticar o inglês em casa, se alguém rir, se alguém tratar aquela situação de uma maneira assim, um pouco assim, irônica, pode acabar bloqueando um aluno que a gente está trabalhando muito bem em sala de aula aqui. Então eu peço assim, já que vai praticar o inglês, pratique de uma maneira muito, muito, muito informal. Tá? Pedir para que também avalie o desempenho dos alunos no momento em que eles levam as atividades para casa e que avalie também a autonomia desse aluno. O esperado é que esse aluno consiga entender as instruções que são dadas em sala de aula na língua inglesa e que consiga levar essa atividade para casa e, obviamente, consiga ter um bom desempenho. Então, a gente faz uma avaliação até com relação a isso. Até que ponto que o aluno está conseguindo entender aquelas orientações na língua inglesa. Obviamente que se surgir alguma dúvida, se surgir alguma lacuna nesse aspecto aí, podem reportar de volta para os nossos profissionais que vão trabalhar com inglês aqui no Colégio Gale, e a gente vai, vamos dizer, sintonizar melhor as nossas orientações na língua inglesa. Tá? E, obviamente, que em qualquer momento vocês podem contar com o apoio das nossas professoras, com o apoio da coordenação, diante de qualquer situação que surja, não é? A gente sempre pede assim, olha, o aluno chega em casa, de repente comentando assim, olha, nossa, lá no colégio a professora só está falando inglês. Olha, essa situação de que só está falando inglês é um bom sinal. Se ela só está falando inglês é porque os alunos também estão falando inglês. Vamos lidar bem com essa ansiedade dos alunos se eles trouxerem essa situação em casa. Tá? Obviamente que eu estou fazendo a capacitação das professoras, gente, e quando a gente tenta conduzir uma aula com o inglês predominante, a gente utiliza de elementos para suavizar o ambiente com os alunos. Por exemplo, os professores utilizam muitos cognatos. O que são cognatos? São palavras que são muito semelhantes tanto para o português como na língua inglesa. Isso facilita muito a compreensão. Um outro dado interessante, gente, é que a maior parte das palavras na língua inglesa, elas têm de origem latinas, assim como o nosso idioma é de origem latina. Então, a gente utiliza também uma linguagem muito simplificada e levando em consideração que a boa parte dos nossos alunos já vem aprendendo inglês, mesmo as crianças. No dia a dia, as pessoas já estão aprendendo inglês. Então, quando a professora do Colégio Gale falar inglês com seu filho, ela vai falar de uma maneira tal que vai ser muito mais fácil de ser compreendido do que o que você ouve na mídia, ou nos cinemas, ou dentro dessa linguagem, vamos dizer assim, de uma maneira mais avançada. Tá? Com relação aos alunos, a gente precisa que eles venham para se esforçar e para ter flexibilidade também para poder assimilar um outro idioma. Tá? Eles precisam de conscientizar, gente, que nessa fase inicial, errar é um processo muito, muito natural. Eu sou fluente na língua inglesa, eu acho que muitos dos que estão aqui nesse grupo aqui debatendo são fluentes na língua inglesa. Ninguém se torna fluente no idioma sem aquelas tentativas iniciais em que acaba ocorrendo com muitos erros. Então, a gente vai receber o seu filho em casa para ele praticar o inglês, se ele acertar, ótimo. Se ele errar, vai ser muito tranquilo, nem sempre ele vai perceber que o erro dele está sendo evidenciado. E essa abordagem ela é maravilhosa para fazer com que o aluno desenvolva mais a fluência. Tá? É muito importante também que esse aluno, à medida do tempo, com o passar do tempo, ele se torne assim, aquele aluno mais condicionado a utilizar só a língua inglesa. Em outras palavras, quanto mais ele tiver, maior a possibilidade de ele poder evitar o português, melhor vai ser para ele no desenvolvimento da fluência.
tá? Então, a gente faz um trabalho. Por que disso? Porque o português é, na realidade, aquilo que acaba bloqueando o aluno com relação no momento de falar o inglês. Então, se eu for conversar com algum adulto hoje, o adulto falar para mim assim, olha, eu consigo entender o que você me pergunta, mas eu não consigo falar, é justamente pela interferência do português isso daí. Na hora que ele vai falar, ele só pensa em português. Para que a gente faça com que os seus filhos possam pensar na língua inglesa, é muito importante que a gente consiga gerar uma certa independência com relação ao português e, paulatinamente, a gente evitar que essa tradução seja tão predominante nos hábitos de aprendizado, né? E, obviamente, contar com as famílias e com os alunos para que a gente possa desenvolver a autonomia desses alunos, para que eles possam ouvir, falar, ler, escrever e pensar na língua inglesa de uma maneira independente. Tá certo? Basicamente, nós vamos trabalhar com 4 pilares que são muito importantes aqui dentro para você entender um pouco melhor da nossa metodologia. Um pilar é o pilar do protagonismo, em que agora sim, além do aluno entender no momento de ler inglês, ele vai também, à medida que o tempo vai passando, ter condição de falar e de escrever na língua inglesa. Obviamente que a gente obedecendo as diferentes faixas etárias. O aluno vai ter a chance mesmo de ter mais situações de imersão na língua inglesa. A partir do momento que ele está numa sala de aula, em que todos os sons, todas as frases estão na língua inglesa, esse processo de imersão vai colaborar muito para o aprendizado do aluno. E esse aluno também terá contextos ou situações muito, muito interessantes. O que a gente mais fala na capacitação é que quanto mais a aula de inglês se parecer com a vida do aluno lá fora, mais motivado e mais engajado esse aluno estará para participar também. E também o 4º pilar é a parte de humanização, em que a gente faz essa questão, como eu falei para vocês antes, da suavização no momento de abordar o aluno, no momento de dar suporte para o aluno, para ele fazer aquelas tentativas de falar palavras diferentes, de produzir palavras diferentes e assim por diante. Eu falei rápido, eu até brinquei com o André antes da minha apresentação, que eu vou falar igual narrador de prova de hipismo, né? Mas eu fico aberto aí às suas perguntas e às suas indagações. Excelente, meu amigo Rodrigo. Enquanto o Gabriel elabora as perguntas aí, é importante dizer, gente, que nós optamos por esse método. Nós recebemos algumas visitas de escolas, de cursos de inglês, que gostariam de entrar aqui no colégio. Qual formato? Eles entrariam aqui e venderiam o curso de inglês para as famílias. Então, nós entendemos que isso ia encarecer, né? E a gente pretende, né, dar um passo mais para frente, né, o ano que vem, em termos dessa questão do bilinguismo e tal, mas a gente resolveu começar nesse formato, que é o formato que nós entendemos que vai atender melhor, né? Então a gente fechou essa parceria com o Rodrigo, que está com a gente desde o ano passado, né, nos orientando, ajudando a selecionar e treinar professor. Então a gente está bem confiante e acho que a gente vai dar um passo bem significativo no inglês esse ano. E como o Rodrigo falou, né, a gente conta com vocês aí, os nossos queridos alunos chegando em casa, conversando em inglês e tal. Vai ser bem legal. Alguma pergunta aí, Gabriel? Renato, muitos elogios, até me perdi no chat, muitos elogios mesmo, viu, Rodrigo? Elogiando bastante a questão do seu currículo, elogiando a escola por estar dando esse passo, né? Como teve uma mãe que até mencionou, não esperava menos do Colégio Gales, sempre com inovações e tudo mais. Houve algumas perguntas que eu acho que os coordenadores vão poder ajudar o Rodrigo nessa questão. Teve mães com dúvidas e perguntando, esse projeto de inglês agora, para se tornar um colégio bilíngue em breve, ele será já em 2022 para todas as turmas? Eu posso responder isso daí? O projeto ele abrange todas as turmas, tá? Obviamente que a gente vai ter abordagens e mecanismos diferentes. Obviamente que o que eu vou fazer no 8º ano vai ser muito diferente do que a gente vai fazer na educação infantil. Mas de uma maneira muito simplista e muito objetiva, que nós vamos estimular todas as
todos os alunos do Colégio Gale, da criancinha de 2 anos ao aluno do 9º ano, a pensar em inglês, a produzir sons em inglês, a falar inglês, de acordo com as abordagens que as professoras vão levar de sala de maneira diferenciada, de acordo com as faixas etárias. E, obviamente, também seguindo a questão de carga horária diferenciada, que à medida que vai avançando, a carga horária vai aumentando. Mas ela é para toda a escola, para toda a escola. Exatamente, essa pergunta também já dá um gancho para uma próxima pergunta. Tem muitas famílias questionando quantas aulas de inglês serão por semana, e que será... essa questão de todas as turmas já foi respondida. É a quantidade de aulas mesmo para cada segmento, para cada turma. São 4 aulas para a fase 2, né, para a segunda fase. São 3 aulas para a primeira fase. E são 2 para a educação infantil, são 2 aulas para a educação infantil. 2, 3 e 4. E olha, gente, é uma maravilha ter essa carga horária. Com essa carga horária, com os recursos, com a equipe de professoras, a gente consegue fazer muito progresso esse ano, viu? Isso, então só para deixar claro, a educação infantil agora passa a ter 2 aulas de inglês durante a semana. O Fundamental 1, de 1º ao 5º ano, 3 aulas semanais de inglês. E o Fundamental 2, de 6º ao 9º, 4 aulas de inglês semanais. No mais, é só elogios, Renato. Muitos elogios pela decisão do Gale de ter feito essa questão do inglês. Gente, a gente fica muito feliz, a gente está muito confiante, tá? É bom ressaltar que foi uma coisa planejada, tá? Nós estudamos, né? Como eu disse, a gente teve várias visitas aqui de curso de inglês e, né, assim, se a gente não tivesse interessado em trazer um produto diferenciado e sem custo, né, para a família, que nesse caso aqui não vai ter um custo adicional, a gente teria optado por escolas de inglês, que tem grandes escolas de inglês aí, porém, vem para cá, vai aumentar 30%, 40% a mensalidade. Então, a gente não vê sentido nisso. Então, a gente quer agradecer essa reunião, quero agradecer a todo mundo aqui que participou com a gente, quero pedir desculpa mais uma vez sobre a questão do atraso, o problema técnico que nós tivemos, tá? Me desculpe, a gente costuma sempre começar pontualmente aqui, né? Mas infelizmente houve esse atraso. Quero agradecer o Ítalo da técnica, né, que foi responsável por esse atraso. Tô brincando. Obrigado aí, Ítalo. Obrigado, Jaime, aí, pela força. E dizer que nós estamos esperando vocês aqui na segunda-feira, né? Quem puder vir, nós estaremos aqui no formato que os coordenadores do Gabriel explicou, né? E dia 18 a gente começa com todo o amor e carinho aqui as nossas aulas. Vou dar a oportunidade aqui para todos se despedir. Professora Angélica. Como o diretor colocou, segunda-feira estaremos aguardando a todos, tá? Para o Portas Abertas, contem conosco. Somos aqui uma equipe, né? E um corpo só, com várias mentes pensando e trabalhando juntas. Né? E é isso. Segunda-feira aguardo todos vocês, ansiosa para receber aí as nossas pequenas mentes brilhantes. Sim, gente, antes de terminar aqui, só mais um assunto aqui que eu lembrei aqui agora, rapidinho o Gabriel vai passar para a gente, é sobre o aplicativo, tá? Gabriel, você pode explicar aí para a gente, por favor? Sim, Renato, pensei que tivesse esquecido. Vou passar de forma muito rápida, tá bom? Que o horário já venceu. É só para esclarecer, especialmente para os alunos, para as famílias novatas, né? Como é que utiliza as ferramentas que foram tantos faladas aí, o aplicativo, Google Classroom, e agora está entrando aí uma novidade, que é o portal do SAS. Vou falar bem resumidamente. Na reunião de segunda-feira, os professores vão adentrar mais nesses assuntos, certo? Vou passar aqui para vocês um slide, só para ficar mais claro de como é que vai ser essa questão do aplicativo. Bom, para as famílias novatas que não estão familiarizadas ainda ao uso do aplicativo da escola, o aplicativo da escola vocês podem procurar na loja de aplicativo celular de vocês, no caso de quem usa iPhone, na App Store, no Samsung ou LG, ou faz no sistema Android, no Google Play.
procurem por Colégio Galho. O nome do nosso aplicativo, Colégio Galho. Baixando o aplicativo, ele vai pedir entrar nessa tela de login. Na tela de login, todas as pessoas responsáveis podem ter o aplicativo. O pai pode ter o aplicativo, a mãe pode ter o aplicativo, o aluno também tem o seu aplicativo. O pai e a mãe vai colocar no login o número do seu CPF. O login sempre vai ser o número do CPF do responsável. O pai, o número do CPF dele, da mãe, o CPF da mãe. Já o aluno, a senha também do responsável, no primeiro acesso, é o número do CPF. Quando você fizer o login, o próprio aplicativo já vai pedir para você criar uma nova senha. O aluno é diferente. O aluno ele entra com o login no número da matrícula dele e a senha de primeiro acesso é a data de nascimento, com os 8 dígitos, apenas números. Da mesma forma, quando entrar, o aplicativo vai pedir para trocar a senha para se tornar um aplicativo aí mais seguro. Certo? Então, só recapitulando, os pais é o número do CPF nos 2 campos e o aluno, o número da matrícula no login e a data de nascimento na senha. Abrindo o aplicativo, lá a gente vai ter todas as questões que os coordenadores passaram aí para a gente, né? A agenda de atividades, que é onde vai ser postadas as atividades de casa, roteiro de programação das atividades durante a semana. Tem também o menu do financeiro, que é onde vocês vão receber os boletos mensalmente, vai chegar tudo por lá, declaração de pagamentos também são enviadas por lá. Tem a aba dos boletins, os boletins dos alunos do primeiro ao 9º ano chegam aí no aplicativo, eles são publicados no aplicativo, então os pais podem acessar o aplicativo para ver a questão dos boletins. Todos os comunicados e bilhetes da escola estarão sempre no aplicativo. O aplicativo vai ser o nosso principal meio de comunicação, de bilhetes e comunicados. Estarão lá na pasta comunicados. Temos também a pasta secretaria, caso alguém precise assinar algum documento ainda que ficou pendente, pode utilizar essa aba que vai ser tudo colocado lá. A pasta cardápio, que é onde vocês vão ver o cardápio semanal dos alunos na cantina da escola. Tem também o calendário escolar, todos os pais vão ter acesso ao calendário escolar, horário de aula, para se fazer já a programação. A pasta acadêmica, que é onde a coordenação vai colocar alguma coisa específica para algum aluno. Nessa partezinha aqui em cima, vai ter a fotinha e o nome do seu filho. Casos de famílias que têm mais de uma criança, vai aparecer uma fotinha para cada criança. Por exemplo, o Cláudio, que tem 3 filhos, a dele vai aparecer 3 fotinhas de criança aqui. Cada criança tem um perfil, porque nem tudo que aparece para uma criança vai aparecer para o outro. Então, para intercalar entre os filhos, basta clicar na fotinha do perfil do aplicativo de cada criança que você vai ver ali o que tem especificamente para aquele aluno. Enfim, é isso. Sobre o aplicativo, era o que eu tinha para passar. A gente também vai continuar utilizando o Google Classroom. O Google Classroom é uma ferramenta que a gente começou a utilizar durante a pandemia para colocar as aulas online, e é uma ferramenta que a gente acredita que veio para agregar. Então, a gente vai continuar utilizando o Google Classroom no dia a dia, obviamente com a menor quantidade, já que as aulas não estarão mais acontecendo por lá, mas ainda continuarão acontecendo algumas coisas pedagógicas lá. O aplicativo ele vai ser mais questões administrativas, boletos, secretaria, vai estar tudo ali no aplicativo. O pedagógico, ele utilizará mais o Google Classroom. As tarefas de casa da semana estarão ali. Os professores também poderão colocar algum link de alguma aula que quer que o aluno assista em casa. Então, o Classroom ele é uma facilidade para as famílias, que vai durante a semana, no pedagógico, é mais fácil utilizar o Classroom. Então, o Classroom continuará sendo utilizado. Para acessar o Classroom, a escola ela vai entregar para os alunos um login e uma senha do Google. O login e a senha do Google ela será entregue agora nos primeiros dias de aula, já será enviado o do aluno. A Rosiane comentou no início da reunião sobre enviar e-mails para os professores ou para a coordenação. Esses e-mails devem ser enviados sempre pelo e-mail institucional do aluno, assim como todas as reuniões online que foram feitas na escola. A gente sempre vai utilizar os e-mails institucionais do aluno para poder conversar com a coordenação. Sobre o aplicativo, eu vi que tem algumas pessoas perguntando. O aplicativo de 2022 ainda não foi liberado. A gente ainda está fazendo a venda desse aplicativo.
os pais que ainda não adquiriram precisam adquirir para ter o acesso, e os que já adquiriram terão acesso liberado nas próximas semanas agora, sempre no primeiro semana de aula já é liberado com os conteúdos já ali dentro. Sobre o portal do SAS, a gente vai ter mais algumas questões ainda lá dentro do portal do SAS também, que é um portal que veio para enriquecer ainda mais o pedagógico. Ali dentro do portal do SAS, vamos ter as plataformas adaptativas, que são jogos pedagógicos que os alunos vão poder praticar durante as aulas, em casa, em sala de aula. Lá também temos o livro online. O livro online do SAS, ele não é um PDF do livro que o aluno tem, ele é um a mais. No livro online tem vídeos, no livro online tem conteúdo que não tem no livro físico, porque tem para ter essa facilidade do livro online, para ajudar ainda mais essa questão que o Renato disse, dos alunos que não estarão na escola presencial, porque pode ser que esteja com a gripe, com um resfriadinho. Então, o livro online ele vai ajudar bastante. Enfim, o portal do SAS, eu ficaria aqui a noite inteira falando de tão rico que ele é, de tantas ferramentas que tem dentro dele. A utilização dele é essencial para que vocês se adaptem e se familiarizem ao aplicativo, ao portal do SAS. Enfim, os professores eles vão, nas primeiras semanas, explicando para os alunos como é que vão utilizar essas ferramentas. Os logins também a gente vai passar durante a semana. Certo? Eu acho que da minha parte é isso, Renato. Certo, a gente vai continuar aqui a se despedir e no final te pergunto se tem mais alguma pergunta, tá? Por enquanto, obrigado. Então, tá dando sequência aqui a nossa despedida, a professora Rosiane. Bom, só agradecer, né, e dizer que podem contar conosco, estamos iniciando aí um ano muito animados. No chat eu percebi que muitas famílias colocaram uma intenção muito bonita, né, que é que a gente possa ter um ano de muita união e, se Deus quiser, não interrompida de novo por situações de saúde. E estamos aqui muito animados mesmo para iniciar esse 2022. Contem conosco. Sim, Rosa, obrigado. Estamos muito, muito animados mesmo. Eu acho que a gente vai conseguir, iremos conseguir vencer, né? Mas esse ano com muito carinho, com muito amor e com muita efetividade. Meu ilustre professor, coordenador do Fundamental 2, André Carrano. Bom, eu só tenho a agradecer, né, a todas as famílias pela confiança, primeiro, no nosso trabalho, na nossa escola. Tá? Quem faz todo o trabalho e a nossa escola acontecer são vocês, juntamente conosco, né? Por isso que nós estamos aqui. Então, isso nos dá alegria e nos dá força para que nós tenhamos, né, esse ânimo de fazer a educação diferencial no nosso estado, no nosso país. Então, muito obrigado. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Eu estou ansioso para conhecer um por um, viu? Obrigado, André. Todos nós estamos ansiosos, né? A gente já conhece bastante, mas a gente sabe que tem muita gente nova chegando. E isso é um desafio, né? Poder atender esse pessoal novo, mostrar para eles o nosso trabalho. A gente está muito contente e com a expectativa muito boa. Professor Rodrigo, obrigado mais uma vez. Eu queria agradecer primeiramente a oportunidade do Colégio Gale de eu estar aqui para implementar esse projeto, muito lisonjeado. E com os pais, agradecer também a participação dos pais. Eu acho que nós precisamos de manter esse diálogo, que é por intermédio desse diálogo que os seus filhos também terão condição de dialogar na língua inglesa. Conto com o apoio de vocês. O Rodrigo é muito humilde, né, rapaz? Nossa Senhora! A gente que agradece, Rodrigo, ter uma pessoa assim do seu patamar aqui com a gente. Aqui. A gente está muito, muito feliz mesmo e muito confiante nesse projeto. Muito obrigado mesmo, viu? Gabriel, suas homenagens finais, alguma pergunta? Só esclarecer que ainda teve dúvidas. O aplicativo para alunos novatos, ele ainda vai ser liberado, ele não está liberado. Para os alunos da casa que estão acessando, ainda está vendo coisas de 2021. O de 2022 vai ser liberado também, junto com os alunos novatos, na semana que vem. Enfim, agradecer a participação, a permissão de participar da transmissão também, e desejar a todos um excelente ano letivo,
e que espero que, como diz a Rosa, espero que não seja interrompido mais uma vez. Não, com certeza não vai ser. Gente, quero agradecer aqui, em nome de todos, né, da família Galli, do Colégio Galli, a confiança de vocês e mais um ano, tá? Quero dizer que é muito importante essa confiança, essa parceria, como os nossos coordenadores e coordenadoras já falaram aqui, temos que ter essa parceria escola-família. Quem vai ganhar com isso é só os nossos alunos, os filhos de vocês, é muito importante. Espero vocês aqui amanhã. Quem não comprou livro nem material, pode vir nos visitar. Estaremos aqui das 8 ao meio-dia. Vem tomar um café conosco aqui, né? Todo sábado que a gente abre aqui, a gente serve um café aqui com as quitandas deliciosas. E segunda-feira, para conhecer, né? Quem quiser vir conhecer, professor, falar com o professor, coordenação, de acordo com os horários que foi passado. No mais, terça-feira, estamos juntos aí, iniciando o nosso ano letivo. Tá bom? Mais uma vez, obrigado. E a gente se vê. Tchau, tchau.